depois de tanta After so momentos maravilhosos many wonderful moments com o Senhor, with the Lord, é difícil falar. it's hard to speak. É muito. Mas But há umas 2 semanas for about 2 weeks, eu tenho sido ministrada pelo Espírito Santo. the Holy Spirit has been ministering to me. Algo que todo mundo já ouviu, já leu, Something that everybody has already seen, read, heard, mas dessa vez but this time, Deus me pegou de uma forma tão generosa, God got me in such a generous way, tão maravilhosa, such a wonderful way, que eu falei, Deus, that I said, God, aonde o Senhor está querendo levar a sua igreja nesses últimos dias? where are you wanting to take your church in these last days? Quando você pensa que você já experimentou de tudo, When you think you've experienced it all, tem tanta coisa there's so many things para ser revelada. to still be Ixi, mas revealed. pelo amor de Deus, desculpa aí. I'm sorry. Quem está aqui? Who's here? Who's there? Your family. Oh, okay, fine. I respect that. So, tem tanta coisa, There's so many things, que a gente ainda não viveu. that we have not yet lived, right? Eu não sei se você é curioso, I don't know if you're curious, mas eu sou muito curiosa. but I'm very curious. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim nesta terra. And I want to live everything the Lord has for me on this world. Aleluia. E eu estava lembrando dos discípulos esses dias. And I was reminded of the disciples these Eu days. fiquei chateada. And I was kind of upset. Eu falei com Jesus, I said with Jesus, Senhor, Lord, eles tiveram o melhor momento da vida deles. they had the best moment in their lives. Eles te tocaram, They touched you. eles sentiram o seu cheiro, They were able to smell uns you. deitaram no seu ombro, Some of them laid down on your shoulder. dormiram na mesma casa, They slept in the same house. ouviram a sua voz They heard your voice todos os dias, every day. todos os dias. Every day. Aí o Espírito Santo Then the Holy Spirit disse, said, tudo que eles passaram everything they went through foi para que vocês was so that you pudessem ter a melhor parte. could have the best part. A melhor parte. The best part. Vocês lembram quando Jesus, no capítulo 17 de João, ele vai orar com os discípulos? You remember when Jesus in John chapter 17 goes to pray with his disciples? E para mim é a parte mais linda And to me it's the most beautiful part de tudo nos evangelhos. of all of the É Gospels quando ele declara is when he o declares seu amor, his love, cuidado care por esse povo que For- estava começando, né, a crescer nele. for the people that were starting to grow in him. É uma oração tão carinhosa, It's such a caring prayer, uma oração tão linda, such a beautiful prayer, uma oração apaixonada, such a passionate prayer. que ali Jesus, That there Jesus, naquela oração, in that prayer, ele revela a sua característica maior, he reveals his greatest characteristic, que é o Deus do amor. which is the God of love. É lindo. It's beautiful. Aí ele diz assim, Then he says, eu quero que eles sejam I want them to be one, conosco, como with nós somos. us, Nós dois. just as papai. we are one. Ele queria trazer para os discípulos He wanted to bring to the disciples toda a revelação all of the que revelation o Pai o tinha dado. that the Father had given him. E às vezes a gente não se liga nisso. And sometimes we don't get connected to that. A gente não presta atenção We don't pay attention na profundidade, of the depth, na importância of the importance de estar com Cristo. of being with Christ. Você pode olhar para Jesus de uma forma, You can look at Jesus in one way, mas Jesus, but Jesus, ele está te olhando de outra forma. he is looking at you in a different E a way. gente precisa And we need aprender to learn a nos olhar how to look at ourselves com os olhos de Cristo with também. the eyes of Christ as well. Porque a gente quer os olhos de Cristo para tudo. Because we want the eyes of Christ for everything, A right? gente quer os olhos de Cristo para os perdidos. We want the eyes of Christ for the lost A ones. gente quer os olhos de Cristo para curar, We want the eyes of Christ to heal. mas às vezes But sometimes nós não temos os olhos de Cristo sobre nós mesmos. we don't have Christ's eyes over ourselves. E eu acho que eu vou falar um pouco disso aqui And I think I'm hoje. going to talk a little bit about this today.
Quando nós desejamos when we desire essa presença this presence, e quando and when as nossas orações são sinceras. our prayers are sincere, São sinceras. when they are sincere. Vamos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, Let's read in the Gospel of Luke, chapter 8, versos 43 e 46, até verses 46. 43 to 46. Tá aí? Vamos lá, Stephanie. 43 a 46. A 43 a 46. And a woman who had a flow of blood for 12 years and had given all her money to medical men, and not one of them was able to make her well, came after him and put her hand on the edge of his robe, and straightway the flowing of her blood had stopped. And Jesus said, "Who was touching me?" And when they all said, "It is not I," Peter and those who were with him said, "It is not I." Peter and those who were with him said, "Master, the people are pushing around you on every side." But Jesus said, "Someone was touching me, for I had the feeling that power had gone out from me." Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode botar aí? Você achou aí para mim? Então bota aí para mim, fazendo favor. Que eu quero falar pouquinho I sobre want to speak a isso. little bit about this. Sobre essa roupinha aí de Jesus. The edge of his robe. O quanto que isso era importante. How important that was. Eu não precisa abrir. Eu quero ler rapidamente uma passagem. I want to read very quickly a passage. You guys Não don't have to precisa, open não. up. Pode deixar esse texto aí, tá bom, Pira? Que está lá em Números, no capítulo 15. Numbers chapter 15. Desculpa, eu não te falei. No, you're good. Números, capítulo 15, versículo 38 até Verses 40. 38 to 40. Lê aí. Uhum. Speak to the Israelites and say to them, throughout the generations to come, you are to make tassels on the corners of your garments with blue cord on each tassel. You will have these tassels to look at, and so you will remember all the commands of the Lord, that you may obey them and not prostitute yourselves by chasing after the lusts of your own hearts and eyes. Then you will remember to obey all my commands and will be consecrated to your God. Pois é, era isso que Jesus estava vestido. This is what Jesus was dressed Com with. essas vestes, com essas franjas. With this tassel that had the little fringes, Uma ordem de Deus, lá em Números. an order that God had given back in Numbers, E ele precisava que as pessoas se lembrassem das suas ordenanças. and he needed people to remember his Ele ordinances. precisava que o povo se lembrasse He needed people to remember dos mandamentos. his commands. E ele diz aqui And he says que quando here as pessoas virem essas franjas, that when people see these fringes, elas iriam se lembrar dos mandamentos. they would remember the Elas commandments. iriam se lembrar também They would also remember que esse povo that this people era povo santificado was a para ele. sanctified people to the Era Lord, povo que pertencia a ele. was a people that belonged to him. Preste atenção nisso. Pay attention to this. É uma forma It's a way de Deus trazer na memória of God bringing to das memory, pessoas to people's quando memories, se vissem when they uma saw veste dessa garments like e these, entender os mandamentos. to understand the E se commandments lembrar dos and mandamentos. remember the E commandments se lembrar que, olha, eu preciso andar com Deus. and remember that they needed to walk with Eu God. preciso obedecer a Deus. I need to obey God, E eu and I pertenço belong a Deus. to God. Então foi isso So this is que what essa mulher do fluxo de sangue ela visualizou. this woman with the blood flow Ela visualized. visualiza Jesus no meio da multidão. She sees Jesus in the middle of the crowd, Mas o que chama a atenção dela but what gets her attention é as vestes dele. is his garments, As vestes his dele. garments. E as pontas And the fringe, dessas vestes the edge of his robe, também são chamadas pelos judeus de asas. are also called by the Jewish people wings. Asas. Wings. Asas onde estão os mandamentos? Onde estão os mandamentos? Where the commandments are, Onde estão as promessas? where the promises are. É por isso que você ouve tanto falar That's why asas do you Altíssimo. hear of when the Bible speaks of the wings of the Most High. Sabe, a gente precisa prestar atenção, You know, we need to pay attention porque muitas vezes because many nós só times trazemos para um momento de proteção. we only bring it to a moment of protection Quando nós pensamos nas asas, when we think of the nós wings, pensamos nos acolher ali debaixo daquelas that we asas, want to take cover under those wings porque nós estamos precisando de proteção. because we are needing protection, Nós estamos precisando de refúgio. we are needing a E na refuge. verdade, But in truth,
essas asas these wings que são colocadas sobre os ombros, that are placed upon the shoulders como um talite, como uma parte da roupa, as the tassel, the part of the que garment tem essas franjas, that have these atadas fringes at the very end of it. representa muito mais It represents so much more do que um momento de refúgio. than just a moment of refuge. Representa, It represents, eu me escondo debaixo dos mandamentos. I hide beneath the Eu commandments. estou acolhido debaixo dos I am mandamentos. covered de by Deus. the commandments of God. É muito mais. So much more. A gente diminui demais. We diminish so much. A gente não visualiza da forma que nós deveremos visualizar. We don't see it in the way that we need to see it. Eu estou acolhido I am debaixo das embraced asas, under the wings, debaixo dos mandamentos, under the commands, debaixo under de um nome que eu tenho, of the name that I have, nome the name de um povo of a people santificado para Deus. that is sanctified for God. Santificado para Deus. Sanctified for E Deus God. falava com eles. And God would speak to them. Todas as vezes que vocês veem Every time you see essas franjas aí, these fringes, se lembrem dos remember mandamentos. the commandments. Não façam nada fora do padrão que eu determinei para vocês. Do not do anything outside of the standard that I have set for you. Vou chegar lá na cura. I'm going to get to the healing. Vocês estão entendendo? Are y'all E understanding? o judeu entendia isso. The Jews understood this. Entende isso. They understand O this. importante era tocar nessas franjinhas azuis, que aqui não dá para aparecer, mas eram cordões azuis. How important it was to touch the cords, Blue. the blue fringes. It's not really blue on the picture, but it's blue. E ali estava os mandamentos. And there were the commands, Os mandamentos que o Senhor deu para o seu povo. the commandments that the Lord Que gave His para people. ele That to Him, era algo muito especial. it was something very special. Foi num momento muito especial de encontro com It Moisés. was a very special moment of encounter with Moses, Momento de intimidade. a moment of intimacy. Eu não sei se você entende isso. I don't know if you understand As this, ordenanças de Deus, but the ordinances of God, os desígnios de Deus para nós, os the comandos, commands of God for us, eles estão associados, they are associated, preste atenção, pay attention, ao momento to moment de of intimidade. intimacy. Intimidade. Intimacy. Moisés, quando ele recebe as tábuas, Moses, when he receives the ele tablets, estava sozinho no monte, he was Sinai, alone in Mount Sinai, tendo um relacionamento com o Pai, having a relationship with the Father, vendo seeing a manifestação The da presença do Pai, manifestation of the presence of the Father, sentindo a presença feeling do Pai. the presence of the Father. Você está entendendo? Are you A voz de understanding? comando de Deus para nossa vida, God's voice of command over our ela perde o lives, sentido se nós não conseguimos viver uma vida de it relacionamento. loses its meaning if we can't live a life of intimacy with the Lord. Ela perde o sentido. It loses its Ela meaning. perde a força. It loses its Se a strength gente não consegue estar na presença, if we are unable to be in the se a gente não presence, consegue acessar a presença. if we are unable to access the E hoje em presence. dia tem tanta coisa sendo ensinada, And nowadays there's so many things being taught, tanta coisa sendo falada, so many things being spoken of. sabe? E a gente precisa falar um pouco mais disso. And you know, we need to speak a little bit more about De this, intimidade, of de intimacy, relacionamento. of relationship, Relacionamento. relationship. Quando Jesus ele é tocado por essa mulher, When Jesus is touched by this woman, ele é tocado por algo que aconteceu dentro dela. he is touched by something that happened inside of Ela her. visualizou She saw na sua roupa on his as garments ordens e o comando de Deus. the commandments and ordinances of E God, ela voltou a se lembrar de quem ela era. and she remembered who she was. Entendeu? You understand? Povo santo de Deus. Holy people of God, Povo separado, consagrado por Deus. a people that are Preste atenção separated nisso. and Isso consecrated to aqui é God. muito mais profundo que a gente pensa. This is a lot deeper than what we think. Não foi só um encontro qualquer de cura. It wasn't just an encounter of Foi healing. um encontro para ressuscitar os estatutos de It was Deus. an encounter to bring back to life the commandments of Foi um God. encontro para restaurar a santidade de Deus na vida dessa mulher. An encounter to restore the holiness of the Lord Meu over Deus, this você woman's está life. entendendo? Are you Esse understanding? encontro foi muito mais do que uma cura de uma hemorragia. This encounter was so much more than just the healing of the blood flow. Tanto é forte So much so que ela não toca na pele de Jesus, ela toca
na lembrança. She doesn't touch Jesus' skin. She touches the memory. Ela toca na ordenança. She touches the ordinance. Ela toca nos mandamentos She touches the primeiro. commandments first. Ei. Sabe, a gente procura meios para tocar Jesus, não é? You know, we look for ways to touch Jesus, A gente right? procura formas emocionais para tocar Jesus. We look for emotional ways to touch Jesus. Mas na verdade, But the truth para is, chegar até esse toque, to reach and have this ao touch ponto to the point que a virtude dele saia dele para nós. where his virtue comes out of him to A gente us, toca primeiro na voz de comando de Deus. we first touch the voice of command of A God. gente toca nos mandamentos de Deus. We touch the commandments of A God. gente volta à nossa raiz We original. go back to our roots. Povo People separado. that are separated, a people santo. that is holy, Povo a people escolhido. that is chosen. Eu tenho certeza And I am sure que é por isso que tem muita gente morrendo espiritualmente. that this is why there are many people dying spiritually. Pessoas morrendo todos os dias. People dying every day. Espiritualmente. Spiritually. Doentes na casa do Pai. They are sick in the Father's house Porque elas querem acessar Cristo vivo. because they want to access a living Christ. Mas o que o Cristo But what Christ representa represents é os mandamentos de are the Deus. commandments of É a God, voz de comando is the do Pai. voice of Você tá command of the entendendo? Father. A gente quer tudo. We want everything. A gente quer o emocional. We want the A emotional. gente quer os arrepios. We want the A gente goosebumps. quer as lágrimas. We want the A gente tears. quer um louvor maravilhoso We que want nos this agrade. wonderful worship that pleases us. Mas quando precisa tocar em Jesus, But when we need to touch para que essa Jesus, virtude saia dele para nós, for this virtue to leave him and come to a us, gente passa primeiro pelas franjas das suas we go vestes. through first the fringes of his garment, Os the mandamentos. commandments, Aquilo que nos lembra quem somos nós. the thing that reminds us of who we are. Tá entendendo? Are you understanding? É muito mais profundo, não é? It's a lot deeper, right? É muito mais profundo. It's a lot deeper. Ela, 12 anos, tadinha. 12 years, poor thing. 12 anos sofrendo. 12 years suffering. 12 anos perdendo a vida todos os 12 dias. years losing her life 12 anos every perdendo day. dinheiro. 12 years losing all her money. 12 anos perdendo 12 a years graça. losing Era grace. considerada imunda. She was considered Não podia tocar ninguém. impure. She could not touch anybody. Não podia. She could not. Era contra a lei. It was against the law. Ela não podia tocar She ninguém. could not touch anybody. Ela era considerada She was impura. considered impure. Impura. Impure. Impura. Impure. E tem hora que a gente, na nossa impureza, a gente para no meio da impureza. And there are moments that when we are impure, we just stop in A gente that. se estabelece. We establish ourselves impureza. in impurity. Deixa eu te dizer uma coisa. Let me tell you O something. santo está pronto para você tocar nele. The Holy One is ready for you to Com a touch him sua impureza. with your impurity. Entendeu? You understand? O santo está esperando o The momento Holy One is waiting for the moment que você toque. that you Que touch você toque. Sinta a virtude. and that you touch and feel the virtue. Sinta a virtude. Feel the virtue. Vocês já ouviram essa frase? Have you heard of this sentence? Eu queria chegar nesse nível I wanted to get to this de level sentir a presença. of feeling the Vocês presence. já ouviram isso ou você deve ter falado isso um dia? Have you ever heard anybody saying it or have you Eu said it one queria day? tanto me derramar assim. I wanted to pour myself out like Eu this. queria tanto estar quebrantado assim. I wanted to be brokenhearted Mas before the hoje, presence of God like eu vou te this. falar uma coisa. But let me tell you Uma coisa something. muito mais importante A lot more important do que o emocional, than the emotional, do que é o que as pessoas veem. than what people É see, aquilo que ninguém vê. is what no one É sees. quando você acessa a voz de comando de Deus para sua vida. It's when you access the voice of command of God over your É life. quando você se importa em obedecer às regras de Deus. And when you care in obeying the voice É of command of quando God. essas regras atraem os seus olhos. It's when these rules and principles, they attract your E eyes. quando você vê as regras de Deus, você sente seu coração disparar. And when you see these commands of God, you feel your heart beating. Você faz o que essa mulher fez. And you do what this woman did. Eu toco I touch nas ordenanças in the que me ordinances faz lembrar o que eu preciso ser. that make me remember who I need to be. Aí o impossível começa a acontecer. The impossible starts happening. O impossível começa a acontecer. Then the impossible starts happening.
Jesus sempre andava com a multidão de gente atrás dele. Jesus always walked with the crowd behind him. Ele sempre chamava a atenção das pessoas pelo que ele fazia e falava. He always caught the attention of people by what he would do and say. Estava lotado de gente. It was packed full of people. Todo mundo atrás dele. Everybody after Jesus. Cada com seus desejos. Each person with com their seus desires, propósitos. with their purposes. Jesus, ele sempre tinha muita gente. Jesus always had a lot of people. Ele tinha gente curiosa. He had curious Ele people. tinha pessoas necessitadas. He had needy people. Ele tinha pessoas simpatizantes. He had people that were sympathetic. Mas também tinha But he also os had religiosos the religious people que sempre que estavam atrás de Jesus that they were always going after tinham Jesus. veneno na língua They had poison on their tongues para criticar qualquer coisa que Jesus fazia. to criticize anything Jesus did. Deixa eu te falar. Let me tell you. É a minha pergunta para você. My esta question noite. for you tonight Você está is, preparado are you prepared para enfrentar esse tipo de gente? to confront this type of people? Para ultrapassar esses obstáculos? To overcome these obstacles? Você está Are you preparado ready para não ouvir a voz da multidão to not hear the voice of the e crowd correr atrás daquilo que é mais importante, mais interessante? and run after what is the most important? Essa mulher não tinha condições, gente, This woman had com no certeza, de ficar muito tempo em pé. conditions of standing up for a very long time, most likely. Se alguém descobrisse que ela estava ali, If anybody had known she was there, coitada dela. poor thing. Essa mulher, ela foi This woman was, mesmo doente. even this woman went, even Ela though she was sick. alcançou um nível She reached a level sobrenatural that was supernatural, acima above dessa multidão. this crowd. Mesmo que ela estivesse aos pés de Jesus. Even though she was at the feet of O Jesus, nível que ela alcançou the aqui level she had foi reached alto demais. was too high. Preste atenção. Pay Foi attention. muito It alto. was very high Porque ela poderia ter chegado ali because she could have arrived there e feito como muitos fizeram. and done like many had done. Jesus, filho de Davi, Jesus, son of tenha David, misericórdia de mim. have mercy on me. Ela poderia ter saído gritando She could have left e crying out pedir que Jesus viesse ao encontro dela como muitos pediram. and asked Jesus to come to encounter her as many had done before. Ela poderia ter chorado. She could have cried. Ela poderia ter se desesperado. She could have become desperate. Vamos comigo aqui, por favor. Come here with me. Uma mulher com 12 anos de hemorragia. A woman suffering of blood flow for 12 years. Presta atenção. Pay attention. Fraca. She was weak. Perdeu tudo que tinha. She lost all that she had. Não tinha nada. She had nothing left. E ela vai agora enfrentar uma multidão. And now she goes to face a crowd. E ela poderia muito bem ter se expressado emocionalmente ali. And she could have definitely expressed herself emotionally at that point. Ela vai para a orla de Jesus. But she goes to the hem of his garments. Ela vai para a orla. She goes to the hems of E his você acha que garment. na hora que ela toca naquela hora ela não vai lembrar dos mandamentos? And do you think that the moment she touches that she won't remember the Ela commandments? sabia que os mandamentos estavam lá. She knew the commandments were there. Ela sabia que a revelação daquilo que ela era estava lá. She knew that the revelation of who she was there. Ela sabia se ela estivesse cometendo algum pecado, ela tinha que encarar aquilo ali. She knew that if she was committing any sin, she would have to face that. Vocês estão entendendo aqui? Are you understanding this? E Jesus disse: And Jesus said, peraí, alguém me tocou. hold on, somebody touched me. Alguém me tocou. Somebody touched me. Ele não podia ter falado: alguém tocou nas minhas franjas. He could have said, oh, somebody touched the fringes of my garment. Alguém Somebody tocou. touched. Vamos pensar rapidinho aqui. Let's think here real quick. Imagine você num ambiente onde Jesus está. Imagine you in a place where Jesus is Você at. está vendo tudo. You see everything. Você está ouvindo
tudo. You hear everything. Você está vendo milagres para todos os lados. You see miracles all around the place. Você está vendo coisas You're incríveis. seeing incredible E things. de repente, Then all of a sudden, no lugar onde você está, the place where you're at, lotado de pessoas, filled with people, você talvez esteja ali chorando por ele. maybe you're there crying for him. Você talvez esteja ali desesperado por Maybe you're ele. there desperate for him. Mas de repente, Then all of a no sudden, exato momento, the exact moment, Jesus para tudo Jesus stops e everything fala assim: and says, quem me tocou? "Who touched me?" É frustrante. It's frustrating. Eu ficaria frustrada. I'd be frustrated. Ele percebeu um toque. He noticed a touch. Ele percebeu apenas um toque. He noticed one touch. Ei, psiu. Você não está entendendo. You're not understanding. Isso pode estar acontecendo aqui hoje. This could be happening here today. Ele pode apenas perceber alguns toques ou apenas um toque. He may notice just one touch or a few touches. Um toque One no touch meio de uma multidão. in the midst of a E crowd. o Pedro ainda todo ousado And Peter was all bold, vira para ele e fala: Jesus, turns to him and says, "Oh, mestre." "Jesus, Master, o que está acontecendo com o senhor? what is happening with you? Que pergunta sem inteligência é essa? What a question is this? Olha a multidão. Look at the crowd. O que o senhor está falando? What are you talking about? Tem um monte de gente te apertando. There's a huge crowd coming against Tem um you. monte de gente te pressionando. There are people pushing you O from que side que to o side. Senhor está falando? What are you talking Jesus está about? querendo dizer para ele aqui: Jesus is wanting to Ô, say to Pedro. him, Peter, o povo pode me pressionar de todos os lados. people can pressure me from all E por sides vários motivos. and for many reasons. Mas apenas há uma maneira de me tocar diferente. But there's only one way to touch me differently. Você pode pressionar Deus com seus problemas, com as suas necessidades, com as suas mentiras, whatever que seja. You can push and pressure Jesus with your lies, your needs, your desires, whatever it Com as is, enfermidades, with your com o sicknesses, desespero da vida. with how desperate you are about life. Mas essa mulher But this woman tocou Jesus touched Jesus porque antes because before que ela falasse qualquer coisa, she said anything, ela toca she touches nas ordens, on nos the mandamentos orders and the commandments e naquilo and, que precisava trazer à memória o que ela era. and on what needed to bring her memory of who she was. Quem é você hoje? Who are you today? Quem você é? Who are you? Quantas vezes no dia você traz à memória How many times throughout the day do you bring to your a mind necessidade the need de obedecer à lei to obey the law de Deus? of God? Quantas vezes nós estamos infringindo leis How many times are we breaking laws e queremos milagres? and we want miracles? Quantas vezes nós não nos importamos com as leis e queremos milagres? How many times do we not care about the laws but we still want the miracle? Imagina você Imagine you no meio de várias pessoas in the midst of many people. e Jesus dá o brado e dizer: And Jesus gives a shout and says, vocês não me tocaram da forma que deveriam me tocar. "You did not touch me in the way you needed to touch me." Apenas uma pessoa aqui Only one person here alcançou reached a minha essência. my essence. Será que nós não precisamos estar mais preocupados com isso? Do you think we don't need to be more concerned about this? Qual seria a sua reação? What would be your Saber reaction que Jesus estava tão perto to know that Jesus was so close e que você não conseguiu extrair nada dele and that you were unable to extract anything from him nesta tarde, in this afternoon, agora? right now? Qual seria a sua reação What would be your reaction de não conseguir of not being able atrair to attract o olhar de Jesus the gaze of Jesus de forma diferente para você? in a different way upon you? A gente precisa se preocupar com We need to isso. be more concerned about this. A gente precisa se preocupar mais, We need to be more concerned porque essa multidão saiu, because this multitude left, mas a voz dele foi direto para aquela mulher. but his voice went straight to that woman. Senhor, Lord, foi eu que te toquei. Lord, it was I that touched you.
Você está entendendo? Are you Olha, understanding? preste atenção Pay nisso. attention to this. Ela também estava She was also vendo pessoas tocar de todos os jeitos. seeing people touch him in every way. Não era só a intuição de Cristo. It wasn't just the intuition of Era a Christ. convicção. It was the Ela conviction. sabia que ela que tinha tocado She diferente. knew she was the one that touched tá him entendendo differently. isso? Are you understanding Ela this? sabia. She Ela knew. tinha certeza. She was sure. Foi eu, Senhor. It was I, Tinha Lord. monte de gente tocando nele. There was a lot of people touching Tinha him. monte de gente esbarrando nele. There was a lot of people crowding up against Você tá him. entendendo? Are you Não understanding? é só It's not o just lado, a visão de Cristo. the side of Jesus, his vision Agora era over a it, certeza. but it was the Ela assurance. sabia She que knew ela que tinha tocado diferente. that she touched him differently. Ela sabia. She knew. Você sabe quando você toca Jesus diferente? Do you know when you touch Jesus differently? Você sabe? Do you know? De caso contrário, você vai ficar como aquela multidão. In any other case, you'll be just like that crowd. Só vendo, You only see, ouvindo, hear, sabendo you know about it, e voltando para casa and going back home sem sentir a virtude dele sobre a sua vida. without feeling his virtue upon your life. Eu sei que tem muita gente aqui, meu filho. I know that there are many people Estão me here. So pressionando. I know they're crowding up against me, Mas não estou falando dessa pressão. but I'm not talking about this, the touches and the feeling. Eu não estou falando desse toque que você está falando, Pedro. I'm not talking just about this simple touch you're talking Eu não about. estou falando disso, não, meu I'm filho. not talking about that, son. Eu estou falando de um toque I'm talking about a que foi touch suficiente that was enough para extrair to extract virtude virtue de mim. from me. Você sabe o que é virtude? Do you know what virtue is? É uma qualidade It's a quality moral, of moral, um atributo positivo. a positive attribute. Conformidade com o que se é correto. Conformidade com tudo que é correto. That is conformed with everything that is correct, Bom, good, desejável desirable, e excelente. and excellent. Escuta, olha aqui, dá licença. Olha o que Listen to essa this. mulher levou para casa. Look at what this woman took back home. Ela levou She took back, com aquele toque with that touch, toda a essência de Jesus. all of the essence of Jesus over her life. Toda a essência de Jesus. All of the essence of Jesus. Tudo que era bom, Everything that was good, que estava em Jesus, that was in Jesus, ela conseguiu she was able extrair com o toque dela. to extract with one touch. Agora eu quero te explicar Now I want to explain to com you isso aqui. with this. É por isso That is why que tem gente que vai mais longe. there are people that go further. É por isso This is why que tem gente there are people que não está nem aí mais pro pecado. that don't care about sin anymore. É por isso que That tem is gente why there are people que só sente o cheiro that only feel da the virtude de Jesus fragrance of aonde this está. of Jesus wherever they're É at. por isso que tem gente That is why there are people que chega num nível that get to a level que muita gente olha e fala: that many people look and say é impossível it is chegar. impossible to get there. Olha, Look, não tinha conversa, there was no conversation. não tinha gritos, There were no shouts. não tinha desespero, There was no desperation. ela saiu dele sabendo: She left that place knowing eu sou povo abençoado. I am a blessed people, Eu faço parte de uma nação I am santa. part of a O holy estado que eu nation. tô aqui não posso ficar mais. The state that I am right now, I cannot stay any Tá longer. entendendo? Are you understanding? Essa sujeira aqui não faz parte mais. This impurity can no longer be a part. Essa fraqueza aqui não faz parte This mais. weakness is no longer Essa a derrota part. aqui não faz parte This mais. defeat is no Eu longer sou a um povo part. santo, I escolhido am the por Deus. holy people Eu chosen by sou God. um povo diferente.
diferente. I am a different Eu faço people. parte I am a part de povo of a que people Deus escolheu. that God chose. Eu faço parte I am a de part uma nação of a que nation Deus escolheu. that God Essa chose. situação aqui This que situation eu estou here vivendo that I am não living combina does not com match aquilo que eu sou. with what I am. Não combina It does not com match aquilo que Deus é na minha with vida. what God is in my Você life. está entendendo Are you agora? understanding right Não now? combina. It does not match. Não bate. It doesn't Não connect. dá. We can't. Então, o que eu vivo hoje... So what I live today, Tá combinando does it match com aquilo que Deus te chamou with what God called you for? pra ser nele? To be in Him? Tá combinando? Does it match? Tá batendo, né? Tá batendo? Does it match? Eu quero que você levante a sua cabeça nesse culto hoje I want you to lift up your head in this service today e saia daqui and leave this cheio place da virtude de Cristo. full of the virtue of Cheio Christ, da virtude de Cristo. full of the virtue of Christ, Cheio da virtude de Jesus full na of sua the vida. virtue of Jesus over your life, Fortalecido, strengthened, cheio de força, full of cheio strength, de coragem, full of cheio courage, de ousadia, full of boldness, cheio de determinação. full of determination. Eu sou I um am povo a people santificado, that is sanctified, povo escolhido a chosen por people Cristo. by Christ. Ei, ei, é assim que o Senhor está nos vendo. This is how the Lord is seeing Mas às us. vezes nós nos esquecemos, But sometimes we forget porque muitas vezes because many of the estamos times distantes we are dos distant mandamentos. from the Se commandments. você acha que mandamento é só para Velho Testamento, tá muito If you think the enganado. commandments are just for the Old Testament, you're wrong. Estão anulando tudo que é importante na Bíblia por esses dias. These days they are nullifying everything that is important in the Bible. Você sabe por quê? Do you know why? Para facilitar o caminho para a carne. To make it easier for the flesh. A gente não precisa de caminho facilitado. We don't need paths made easier for the A flesh. gente precisa tocar nos mandamentos. We need to touch the commandments. A gente precisa se lembrar dele todos os We need to dias. remember them every day. Deus mandou, escreve na testa. God said, write it on your Escreve nos forehead. umbróis da porta. Write it on the doorways, Nas vestes. on the garments. Isso aqui foi ordem de Deus. This was an ordinance of God. A ordem de Deus era The ordinance of God was quando alguém passar when somebody walks com by essas franjas, with the fringes, com tudo isso, with all of em this, memorial a mim, as a memorial to me, as pessoas vão lembrar. the people will remember Existe uma aliança. there is a covenant. Existe uma aliança. There is a covenant. Existe uma aliança. There is a covenant. O verso diz: The verse says, quando and when eles they virem, see, eles vão saber they will know que não podem pecar contra mim. that they cannot sin against Que não